Olha, ainda sobre esse assunto da escala 6x1, a PEC, que prevê o fim da escala 6x1, avança na Câmara, mas como acabamos de falar, o texto ainda deve enfrentar muita resistência e negociação política. A proposta prevê redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, 2 dias de folga e uma transição de até 14 meses para as empresas se adaptarem. A gente vai ver agora quais são os próximos passos da PEC e o que pode mudar na prática na vida dos trabalhadores. Tem matéria explicando tudo no portal metrópolis.com para vocês, é o que eu estou abrindo aqui para detalhar para quem está nos acompanhando. Ontem, Felipe, teve mudança determinante, né? Acabaram negociando esse prazo de transição. O governo, o Palácio Planalto, queria que essa transição fosse imediata. Seria o melhor dos mundos para o governo federal aprovar essa PEC em ano eleitoral com uma transição zero, ou seja, transição imediata sobre esse assunto. Mas o que deu para negociar com a Câmara dos Deputados, com o empresariado, com o mundo dos negócios e com o Hugo Mota foi a questão de um ano, aí, cerca de 14 meses de transição para essa PEC. Então, o que foi negociado ontem foi isso. A PEC, que é de relatoria do deputado Léo Prates, estabelece essa jornada que muda de 44 para 42 horas em até 60 dias. Então, essa é a primeira mudança após a promulgação da proposta. O texto também prevê que em até 12 meses essa carga horária seja reduzida de 44 para 40 horas semanais. Então, primeiro muda de 44 para 42 e de 42 para 40 horas semanais. As principais mudanças propostas: a redução da carga horária para 40 horas, 2 dias de repouso semanal remunerado e garantia do salário. O texto proíbe qualquer redução salarial, nominal ou proporcional. O acordo em torno do parecer foi costurado por Léo Prates, Hugo Mota e o presidente Lula. Após a articulação do governo, o grupo de empregados da iniciativa privada, que ficará fora da redução da jornada, foi ampliado. A exceção passará a valer para empregados com carteira assinada, que recebem até 2,5 vezes o teto do INSS, o que seria ali cerca de R$ 23 mil. A medida não se aplica a servidores públicos nem a funcionários de empresas estatais. Como é que funciona na prática? A proposta deve permitir que trabalhadores seletistas com salários mais altos negociem diretamente com o empregador regras de jornada e escalas diferentes das previstas no projeto. A redução da jornada e a ampliação do descanso estão previstas, então, proibição de redução salarial, negociação coletiva, tratamento para atividades com regime diferenciado, apoio a pequenos negócios e transição gradual para a jornada de 40 horas e a única exceção para trabalhadores de alta renda que foi definida aqui no valor de R$ 23 mil, entrada em vigor de 60 dias e depois de 12 meses muda-se um pouquinho, aí muda-se para 40 horas semanais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Senado Federal, porque no Senado, a história muda um pouquinho. A oposição deve tentar mudar esse texto. Davi Alcolumbre também não vem se manifestando sobre esse assunto e o texto deve ser modificado. O próprio líder da oposição, que é Rogério Marinho, vem dizendo que quer mudar o texto. Essa história aí das horas trabalhadas é a proposta que mais brilha os olhos da oposição. A gente viu agora o deputado Marcon falando sobre esse assunto. Rogério Marinho também bate nessa tecla e diz que é uma proposta, inclusive, da campanha ou da pré-campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. A gente continua falando sobre isso agora e convido quem está voltando do intervalo comercial aí da Fast TV, dos canais da LG Channels, a participarem aqui do nosso debate sobre a escala 6x1. Como eu estava dizendo, Felipe, algumas mudanças foram resolvidas ontem. Claro, houve o pedido de vista, mas já bateram o martelo no período de transição, nesse valor aí de R$ 23 mil, e agora também, depois de se passar o assunto na Câmara, segue o assunto para o Senado, onde pode haver mais resistência e é onde o presidente Lula vai ter que trabalhar e articular para que o texto possa ser aprovado sem mudanças. Porque se tiver mudança, além de ter articulação, o texto ainda volta para a Câmara dos Deputados para ser debatido mais uma vez, o que leva mais tempo de negociação,
mais tempo de tramitação, de aprovação, o que demora para que o presidente Lula possa dizer que o texto é seu e ser usado aí na sua pré-campanha eleitoral. Exatamente, o Lula quer fazer com que esse projeto seja aprovado e entre em vigor ainda esse ano, até para ele ter uma bandeira política, como sendo o presidente que reduziu a jornada de trabalho de 6 para 1 para 5 para 2. Eu acho que esse período de transição é um período que, no modo de ver, é um período justo, né? O empregador ele tem que ter um período para se adequar às novas regras, né? E eu acho que esse período de um ano, é claro que podia ser um pouco menor, né? Mas o período de um ano, 14 meses no caso, né? É um período adequado, né? Primeiros 2 meses reduzem as 2 horas e depois, em 12 meses, reduzem as 2 horas na carga horária restante. E tem um ponto interessante, Neira, nisso tudo aí, nessa discussão toda, é que eu venho falando o tempo inteiro da hipossuficiência do empregado em frente ao empregador. Né? É muito difícil o empregado conseguir negociar em condições iguais, em condições justas e adequadas com o empregador, jornada de trabalho, salário. Então, eu creio que essa faixa, né, de mais de R$ 21.000 para o empregado poder negociar, né, com o empregador também é correto. Né? É correto porque cada vez mais que o empregado tem um salário maior, mais ele tem uma relação de horizontalidade com o empregador. Nunca vai ser igual, mas eu acho que caminha bom. Né? Pessoa que ganha bem, que ganha melhor, no caso, né, tem mais condição de ser cargo de gestão, cargo de coordenação. Né? E aí é justo que ele tenha mais responsabilidade e tenha condições de negociar de forma adequada com o empregador. E aí você colocou um ponto importante, né? O projeto vai para o Senado, e o Senado está lá, o principal voz atual do governo, que é o Alcolumbre. O Alcolumbre está dando derrotas para o Lula o tempo inteiro e já mostrou que vai botar o dedo nesse projeto, inclusive para colocar essa ideia, né, que a oposição está querendo colocar, que é a ideia de colocar a base horária para o empregado, né, para mudar, né, ter mais uma condição, uma situação diferente da CLT. E aí o projeto vai mudar, vai voltar para a Câmara dos Deputados e tem grandes chances de atrasar e muito, mas eu entendo, Neira, que apesar de voltar para a Câmara dos Deputados, dificilmente esse projeto não vai ser aprovado esse ano. Todo mundo quer aprovar esse ano esse projeto. É claro, a oposição tem uma ideia um pouco diferente do governo em relação às garantias, em relação à possibilidade de não proibir 100% a jornada de 6 para 1, de permitir a possibilidade de negociação entre empregado e empregador, incluir um período de transição ainda maior, né? Mas o fato de mudança da jornada 6 para 5 para 2, no modo de ver, é a realidade atual no Brasil. Se nós fôssemos usar o exemplo que o deputado Marcon citou, das lojas do comércio que abre no sábado, essa questão da base horária seria muito bem utilizada, né? Porque o funcionário ele pode trabalhar menos tempo durante a semana, trabalhar e esticar, né, essas horas para o final de semana, ou de fato, como ele citou, abrir essa loja um pouco mais tarde, aos sábados, e que daria certo trabalhando ali conforme a necessidade do comércio ou conforme a necessidade daquela loja específica, aí com a liberdade da carga horária que seria definida pelo Congresso Nacional. Mas aí é um outro caminhar, aí é uma outra negociação que talvez possa acontecer se chegar no Senado e se o texto for modificado no Senado e se isso for aceito pela Câmara dos Deputados, que por enquanto isso não está previsto. Viu, pessoal? Para quem está nos assistindo, isso aqui é uma suposição, é uma vontade da oposição de mudar o texto. Isso não está previsto nem na PEC e nem no projeto de lei que caminha concomitantemente na Câmara dos Deputados. Então, isso pode ser que aconteça numa mudança de texto no Senado. Por enquanto, não. É uma vontade da oposição de mudar o texto para esse regime aí de base horária, mas por enquanto nada previsto nesse sentido.